Eu preciso falar. E essa voz, ela tem me instigado, me impulsionado, me incomodado desde o início do ano. É uma vontade, sem explicação, falar o quê, né? Eu preciso falar. É uma voz, é o que vem e fala. Fala. E eu converso com essa voz. Eu vou falar o quê? Vocês querem que eu fale o quê? Já que eu não tenho nenhuma habilidade para falar. Eu sou super reservada, de poucas conversas, de poucos amigos, extremamente fechada. E aí, de repente, vem essa vontade de falar. Mas o que eu tenho a oferecer? Eu vou falar o quê? Como assim você precisa falar? Então, é um incômodo, é uma vontade. E aí, aos poucos, eu fui amadurecendo isso. Isso aconteceu desde fevereiro desse ano. Estamos em junho, olha só. São alguns meses de amadurecimento de todo esse sentimento que eu tenho percebido em mim. E aí, com esse amadurecimento, eu pensei, bom, todo mundo tem alguma coisa a oferecer. Todo mundo tem algo de bom para falar, algo de bom para trocar, né? E eu acho que o que eu poderia oferecer é a minha história. Acho que nós todos sempre mudamos a todo tempo, nos transformamos a todo tempo. E aí veio nesse momento essa vontade de falar. E por isso estou aqui. Mas como falar? Vou falar o quê? Eu poderia falar de arquitetura por horas, né? Eu tenho habilidade, eu tenho experiência com arquitetura. Mas para falar sobre a vida, que é esse anseio, é essa vontade que eu sinto, eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nenhuma técnica. Eu tenho só a minha história. Somente isso. Então, tudo me travava por todos esses meses. Me travava e não deixava eu vir falar. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo do julgamento, da crítica. E isso não me deixava vir aqui. Só que eu entendi, porque a todo tempo, olha só, enquanto eu ficava com medo e travada, a todo tempo apareciam sinais para mim, me impulsionando e falando, vai. Eu recebi no meu Instagram um post do Summer, que eu adoro o Summer, dizendo assim, use a sua boca para falar sobre os seus sonhos, não para comunicar a sua desistência. Nossa, foi um tapa na minha cara. Tipo, vai, fala, você precisa falar. Então, foram vários sinais me dando essa coragem, né? Então eu resolvi colocar intenção. Porque acho que tudo na vida da gente só acontece quando existe intenção. E a intenção, ela é a revelação de uma oportunidade. Então, eu sentia uma oportunidade de vir aqui, de falar, de me conectar e de servir. Eu acho que essa vontade vem justamente da vontade de servir. Então, o que acontece sempre nos nossos dias? Sempre que nós levantamos todos os dias são iguais. O que muda nos nossos dias? São nossas intenções. As nossas intenções, elas fazem o nosso dia ser mais produtivo, fazem a história do nosso dia ser interessante, de acordo com a nossa intenção. Então eu decidi colocar a intenção. É na intencionalidade que todos nós conseguimos realizar qualquer coisa. Eu nunca achei que eu estivesse preparada para esse momento. Eu sempre tive medo desse momento.
até entender que o meu propósito, para tudo isso, para tudo que eu estava sentindo, para tudo que estava se revelando para mim, era servir. O propósito era servir. A vida toda, eu fui uma pessoa que sempre realizou muito. Eu tenho uma energia masculina muito forte. E a energia masculina te dá isso, né? O impulso de produzir, 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 produzir. Eu sou uma máquina para trabalhar. Só que quando eu estou ali focada em trabalho, e eu fiz isso a minha vida inteira, eu esqueço de olhar para o lado. Eu esqueço de observar as pessoas à minha volta e sentir se essas pessoas estão precisando de alguma coisa. Será que esses funcionários que estão aqui precisam de alguma coisa? Não é de dinheiro, não. É de uma palavra. É de uma atenção. Será que meus filhos estão precisando de alguma coisa? Será que os meus pais estão precisando de alguma coisa? Será que os meus amigos, que são poucos, estão precisando de alguma coisa? Eu nunca me preocupei em servir. Eu estava muito focada em realizar, em trabalhar, em olhar para o meu umbigo. Chega a ser um egoísmo, né? Mas para mim só existia trabalho na minha frente. Depois de tanto conflito, depois de tanta resistência, depois de tanto medo, né? Ao mesmo tempo que eu senti uma angústia sobre esse assunto, sobre o você precisa falar, eu senti uma alegria muito grande de poder realizar esse trabalho, sabe? Quando eu pensava nele, quando ele vinha, apesar do meu medo, da minha resistência, era um assunto que me deixava muito feliz. E essa inquietude, ela era tão grande, ela me impulsionava tanto, que as coisas começaram a acontecer de uma forma tão fluida e tão rápida, que em uma semana, quando eu decidi fazer, quando eu coloquei intenção, eu criei o perfil, o nome, o roteiro, e surgiu a Gabriela. A Gabriela por quê? A que remete a Ana Gabriela e que remete a Gabriela, a única Gabriela. Todos nós somos únicos. E a minha história, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela é única. São as minhas experiências adquiridas com a troca e com a história de outras pessoas. Eu acho que cada pessoa que passa na nossa vida, a gente absorve um pouco da história dela, a gente aprende um pouco sobre a vida, e a minha intenção é compartilhar isso com vocês. Será que tem alguém aí também precisando falar?